Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim um dia nos libertarmos das trevas da ignorância. Por isso aqui nos encontramos mais uma vez e por isso agradecemos, e é preciso que agradeçamos a Deus constantemente pela graça da vida. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita, ligados a este instrumento que conhecemos com o nome de corpo físico, instrumento maravilhoso que temos à nossa disposição por graça e misericórdia de Deus para trabalharmos a nossa melhoria. Gratidão a Deus por tudo isto, gratidão a Deus por sua bondade, misericórdia e amor, por nos conceder infinitas oportunidades para a nossa melhoria, para o nosso despertar espiritual. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra, nos auxiliar neste processo. E por isso, e exatamente para isto, Jesus nos deixou este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Gratidão a Jesus por sua bondade, gratidão a Jesus por seu ato de renúncia maior, de ter vindo à Terra, nos auxiliar neste processo de despertar. Aos espíritos amigos, estes abnegados mensageiros do Cristo, aos quais nos dirigimos neste momento fraternalmente agradecidos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Gratidão a todos eles, estes amigos que nós não os conhecemos, não os vemos, não sabemos os seus nomes, mas que, por amor a todos nós, eles estão sempre nos auxiliando em nossas escolhas, através das boas intuições, para que façamos as melhores escolhas para a nossa vida. Nós os denominamos como anjos de guarda, espíritos protetores, espíritos familiares, estrelas guias, e assim sucessivamente. Não importa o nome que venhamos dar a eles, mas eles estão constantemente, a pedido do Cristo, nos auxiliando na condição de mensageiros da luz. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sede bem-vindo, sede bem-vinda. Abraço fraternal a todos e a todas. E hoje aqui nos encontramos para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando acerca da reencarnação, estamos estudando mais especificamente acerca da união da alma a um novo corpo físico, capítulo número 7, que trata acerca do retorno da vida, retorno do espírito à vida corporal. Livro segundo, ou parte segunda de O Livro dos Espíritos. E hoje refletiremos com base na questão de número 356. E esta questão número 356, ela se desdobra em 356 letra A e letra B. Em verdade, são 3 questionamentos
que Kardec formulou acerca deste assunto, acerca de natimortos, ou seja, aquelas crianças que nascem sem vida. No nosso último encontro, estudamos uma questão parecida com esta, quando Kardec questionou acerca do seguinte assunto: existe, como indica a ciência, crianças que desde o seio materno não são viáveis, ou seja, não irão vingar, não irão nascer com vida? E com que fim isso ocorre? Estudamos acerca deste assunto. Então, na 356, com seus desdobramentos, mas primeiro a questão 356, foi formulada por Kardec da seguinte maneira: existem natimortos que não foram destinados à encarnação de um espírito? Porque estudamos no primeiro questionamento acerca deste assunto, na questão 344, quando Kardec questionou em que momento a alma se une ao corpo. Ou seja, existe algum corpo que começa a ser desenvolvido no ventre materno sem uma alma destinada a ele? Porque na questão 344, Kardec fez este questionamento: em que momento a alma se une ao corpo? E os espíritos amigos responderam que a união começa exatamente no momento em que o espermatozoide encontra o óvulo e acontece a fecundação ou a concepção. Então, assim, os espíritos amigos disseram que a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. E neste questionamento 356, Kardec questionou acerca dos natimortos. Existem natimortos que não foram destinados à encarnação de um espírito? Será que existe situação assim? E os espíritos superiores responderam que sim. Existem corpos que se desenvolvem no ventre materno, mas que não têm uma destinação a nascer com vida. Então não tem um espírito especificamente ali ligado para nascer ligado àquele instrumento, mas tem um espírito cuidando daquele corpo que está em desenvolvimento, ou que esteve em desenvolvimento por um tempo. Então, assim, os espíritos amigos responderam que sim, há os que jamais tiveram um espírito designado para os seus corpos para nascer ligado a eles. Nada deviam realizar por eles. É então somente pelos pais que essa criança veio. Conforme estudamos na questão 355, os espíritos amigos disseram que esse tipo de situação ocorre frequentemente, é lógico que com a permissão de Deus, porque sem a permissão de Deus nada acontece, para a prova dos pais e também, via de regra, para o espírito. E neste caso de natimortos, segundo os espíritos superiores, apenas em relação aos pais. É então somente pelos pais que essa criança veio. Um espírito abnegado por amor às criaturas se sujeita a cuidar daquele corpo que se desenvolve por um tempo até o momento aprazado,
e depois ele segue a sua trajetória. Então, na questão 356, letra A, Kardec, querendo aprofundar um tanto mais acerca deste assunto, ainda questionou: um ser dessa natureza pode chegar a termo, ou seja, pode chegar a nascer? E os espíritos superiores responderam que sim, algumas vezes, mas não vive. Então, se o corpo não tem um espírito designado para nascer, ligado àquele instrumento físico, não é possível que ele viva, porque, conforme o próprio nome, alma é o ânimo do corpo físico, ou a alma anima o corpo físico, ou dá ânimo ao corpo físico, porque a alma é um espírito encarnado, ou ligado a um corpo físico. Então Kardec quis saber se numa situação dessa é possível que o espírito nasça, que o corpo nasça, ou chegue a nascer. E eles disseram que sim, algumas vezes, mas não vive. E aí Kardec ainda insistiu mais um pouco e formulou o questionamento 356, letra B, B de bola. E questionou da seguinte maneira: toda criança que sobrevive ao nascimento necessariamente tem um espírito nela encarnado, ou um espírito a ela ligado? E os espíritos superiores responderam: que seria sem ele? Então eles respondem com um questionamento: o que seria a criança sem um espírito ligado a ela, ou ao instrumento físico? E aí eles acrescentam: não seria um ser humano. Então, assim, eles questionam o que seria a criança, e eles mesmos responderam: neste caso, se sobrevivesse sem um espírito ligado à criança, o que seria a criança? Não seria um ser humano. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 346 e os seus desdobramentos, para, na sequência, ampliando as nossas reflexões acerca deste assunto muito interessante, muito palpitante para todos nós, acerca dos natimortos, agora com Miramês, Filosofia Espírita, capítulo de número 50, são os comentários de Miramês a esta questão 356, que tem como título Entre os Natimortos. É o penúltimo capítulo, conforme havíamos dito no nosso último encontro. Este é o penúltimo capítulo do volume número 7 da coletânea Filosofia Espírita, que estamos estudando conjuntamente com o Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, organizado por Kardec, Filosofia Espírita, de Miramês e João Nunes Maia, o instrumento que foi utilizado para a organização deste livro aqui na Terra, ou destes volumes que compõem a coletânea Filosofia Espírita. Então, os comentários de Miramês acerca da questão 356 sobre os natimortos começa da seguinte maneira: que entre os natimortos, alguns efetivamente não têm destinação de viver, por não haver desde o princípio da sua gestação no seio da mãe determinado espírito para a devida reencarnação. No entanto, como já foi dito, existem almas que aceitam por renúncia ajudar na formação do corpo, o qual é nutrido mais pela mãe, e tomando a forma humana para muitas lições que a vida possa dar. Então, assim, Miramês acrescenta
conforme havíamos dito, acrescenta informações para todos nós que não seria possível a formação do corpo sem a participação de um espírito abnegado que por renúncia aceitou aquela tarefa de acompanhar aquele processo e auxiliar a mãe ou a mulher que agasalhou em seu ventre aquela criança por um tempo neste processo de formação, no período de gestação, mesmo sabendo, o espírito sabendo, que ele não está designado a ficar ligado àquele instrumento após o seu nascimento. Então, assim, Miramês nos lembra que, no entanto, como já foi dito, existem almas que aceitam por renúncia. Isto foi dito no nosso último encontro, nos comentários dele, de Miramês, a questão 355. Um lar, diz Miramês, é um laboratório divino, onde se fabrica a mais sofisticada roupagem para a alma. Então, no lar, o lar é um laboratório de Deus, um laboratório divino. Máquina humana alguma tem a capacidade de fazer além do corpo que se forma pelo amor do casal. É, pois, uma universidade valiosa, onde opera a luz do Cristo sob as bênçãos de Deus, para a educação dos espíritos destinados a conhecerem a verdade. Então nós, criaturas humanas, ou os seres que aqui nos encontramos, os animais, humanizados e ainda não humanizados, nós ofertamos, contribuímos com a parte material. O espírito que cuida do restante, a espiritualidade e o espírito ligado àquele instrumento, a informação, que cuida da outra parte mais complicada que ainda não conhecemos, porque até mesmo o nosso corpo físico nós conhecemos pouco. Muitos de nós não conhecemos a fundo este corpo físico. Então é por isso que Miramês diz que máquina humana alguma tem a capacidade de fazer além do corpo que se forma pelo amor do casal. É, pois, uma universidade valiosa, onde opera a luz do Cristo sob as bênçãos de Deus, para a educação dos espíritos destinados a conhecerem a verdade. Então o lar é esta universidade para todos nós. O lar, quando em Cristo, não somente dá oportunidades aos espíritos para a volta ao mundo, como indica os caminhos para a sua jornada. Então o lar, o agrupamento familiar, é esta escola bendita, porque oferece ao espírito a oportunidade da sua volta ao mundo, para que possa dar continuidade no seu processo educativo. Porque no mundo espiritual, acrescenta Miramês, há multidões de espíritos desejosos de uma reencarnação, esperando que os encarnados possam lhes oferecer este presente do céu para os seus corações ansiosos na educação dos sentimentos. Então, em muitas situações, quando já falamos ou ouvimos falar que não pedi para nascer, quanto engano nosso ou de quem ainda pronuncia esse tipo de frase. Porque aqui, conforme nos informa Miramês e tantos outros espíritos amigos,
No mundo espiritual existe uma multidão de espíritos, ele fala, inclusive no plural, multidões de espíritos desejosos de uma reencarnação, esperando uma nova oportunidade, que apenas nós que aqui nos encontramos no corpo físico podemos oferecer-lhes como um presente do céu para os seus corações ansiosos pela educação dos seus sentimentos. Certamente, diz Miramês, certamente existe uma luta muito grande para o espírito reencarnar, devido às provações que ele tem que passar pelo fechamento do ciclo. Os devedores desejam voltar. Os devedores desejam voltar, mas, como impediram muitos de renascer, são impedidos pela lei de justiça por causa da ação dos aparelhos e anticoncepcionais, sem falar do aborto provocado, crime dos crimes, por tirar a vida dos indefesos. Então aqui Miramês nos informa que muitos espíritos são, assim, de uma certa forma, impedidos de renascerem ou não têm uma oportunidade para renascerem mais uma vez, de imediato, assim como eles gostariam, como eles precisam, porque são espíritos altamente endividados perante a lei maior, por terem impedido muitos e muitos nascimentos em outros momentos em que estiveram aqui no plano físico. Então é por isso que aqui Miramês nos diz que impediram muitos de renascer, são impedidos pela lei de justiça por causa da ação dos aparelhos, sem falar dos abortos provocados, crime dos crimes. Então Miramês aqui nos informa que crime dos crimes é a prática do aborto, por tirar a vida dos indefesos, porém a vida aproveita a morte para lições, onde o espírito recolhe experiências e resgata dívidas do passado. Então a lei de Deus é perfeita, e mesmo na prática dos crimes nossos, esses crimes também são aproveitados para lições para todos nós. Então é por isso que Miramês aqui nos diz sobre este assunto, que a vida aproveita até mesmo a morte para lições, onde o espírito recolhe experiências e resgata dívidas do passado. Sendo assim, diz Miramês, como já falamos, os pensamentos dos pais são poderosos, principalmente na gestação da criança. Há mulheres que apresentam uma gravidez psicológica, como todas as manifestações de gestação. São as ideias que tomam todas as formas, mas a qual faltou o intercâmbio dos elementos vitais do homem e da mulher para tal empenho. Então aqui Miramês chega a falar, nos esclarecer acerca daquelas situações que acontecem com certa frequência aqui na Terra, das chamadas gestações psicológicas ou gravidezes psicológicas, conforme aqui ele nos diz que há mulheres que apresentam uma gravidez psicológica com todas as manifestações, ou seja, sente todos os sintomas de uma gravidez, os enjoos de uma gravidez, mas neste caso, conforme diz Miramês, são apenas ideias que tomam todas as formas
mas a qual faltou o intercâmbio, ou seja, faltou os elementos, a união dos elementos masculino e feminino, ou seja, espermatozoide e óvulo, não se encontraram para o início da formação, ou seja, acontecer a concepção, elementos vitais do homem e da mulher. Dentre os natimortos também há, embora raramente, experiências dos engenheiros siderais em novos corpos. Já que nós nos encontramos em um laboratório também, conforme já foi dito, aqui Miramês nos informa, voltando a falar acerca dos natimortos, que em algumas situações, embora raramente isto acontece, são experiências realizadas pelos engenheiros siderais em novos corpos, com determinadas modificações no corpo genético do casal. Este é o aprimoramento do ser humano. Ou seja, é preciso fazer testes aqui no plano físico e em algumas situações, aqui conforme Miramês nos esclarece, raramente, mas isto acontece. Os engenheiros siderais aproveitam estas oportunidades, já que tudo na vida se aproveita, nada é desperdiçado. Eles aproveitam estas oportunidades para o aprimoramento de corpos, modificações da genética. Este é o aprimoramento do ser humano. Tudo na vida vem da teoria para depois surgir na prática, tendo enfim a conclusão como realidade. Então é preciso fazer testes no ambiente onde nós estamos vivendo, porque testes com certeza eles fazem e muito no mundo espiritual, na formação ou desenvolvimento de novos corpos, novos instrumentos. Mas é preciso que estes testes, algumas vezes, para se ter certeza se realmente está bom, é preciso fazer algum teste na prática. Conforme nós fazemos aqui na Terra, nas nossas experiências, na fabricação de produtos, na fabricação de uma diversidade de produtos são testados em laboratórios antes de serem colocados à venda, serem colocados para serem consumidos. Então, assim, o espírito Miramês acrescenta aprovações de toda a natureza. Há crianças que vivem minutos como tendo um espírito destinado a tomar, como tomou o seu corpo. É o saldo. Ela deveria viver apenas aqueles minutos para enriquecimento das suas experiências. O espírito André Luiz fala acerca destas crianças que vivem, que renascem aqui no mundo físico e vivem por pouco tempo. Ele dá um nome a este tipo de reencarnação da seguinte maneira: aos espíritos que auxiliam, que estejam ligados, mesmo que provisoriamente, a estes corpos, como sendo reencarnações completistas. Ou seja, é um espírito completista. Ele vem apenas para completar uma determinada experiência ou completar um tempo que ficou faltando numa determinada existência. Por isso o nome completista, ou seja, de se completar. Então é por isso que aqui Miramês também nos fala desta forma, que há crianças que vivem minutos, ou seja, são apenas os minutos que ela precisava como experiência para completar alguma experiência que ficou incompleta no passado. E aí ele acrescenta: mesmo tendo um espírito destinado a tomar.
ou seja, tomar ou estar ligado ao corpo. É o saldo, ou seja, é o saldo que ela tinha para viver, para resgatar, para realizar como experiência. Ela deveria viver apenas aqueles minutos para enriquecimento das suas experiências, ou seja, para completar um determinado período de experiências. E aí Miramês acrescenta: a Terra vai passar de mundo de provações, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, para mundo de regeneração, sendo, ou melhor, quando os que se destinam a regenerar herdarão este paraíso, formando assim novos corpos que possam suportar todas as reformas morais e espirituais. Então, no mundo regenerado, este mundo, quando estiver regenerado, será habitado por corpos melhorados, por corpos que, conforme aqui diz Miramês, estarão prontos para suportarem todas as reformas morais e espirituais. Agora, quando este período irá se completar, esta transição entre mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, não sabemos quando isto irá se completar. Inclusive o próprio Espírito Miramês, em outra obra de sua lavra, de sua autoria, ele nos informa que este terceiro milênio é o milênio da regeneração, período de regeneração, e não fala quando isto irá se completar, porque vai depender do nosso maior ou menor esforço, levar mais ou menos tempo, mas ele fala de um período de 1000 anos para possivelmente se completar esta chamada regeneração, essa transição entre mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. No início do livro Maria de Nazaré, ele nos traz este tipo de informação. Inclusive ele fala que mundo de regeneração não quer dizer que é um mundo onde não terá mais dor e sofrimento. Pelo contrário, é um período ou será um período em que a dor e o sofrimento terá livre curso. Mas encontrarão almas pacíficas para suportar as dores e os sofrimentos e seguirem adiante. Espíritos pacíficos, conforme nos fala Jesus lá no Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças. Então, Miramês nos fala de terceiro milênio como sendo um período de regeneração. E aqui, para encerrar estas reflexões, comentando esta questão 356, Miramês ainda diz da seguinte maneira: as coisas de Deus não têm somente uma destinação. Então, todas as coisas de Deus não têm apenas uma destinação. Então, quando um corpo que está sendo desenvolvido no ventre materno, que não vai nascer com vida, ele não tem apenas esta destinação de não nascer com vida. Com certeza, tem várias outras destinações. É como uma universidade onde se formam criaturas humanas para diversas atividades intelectuais. O Espiritismo, na sua grandiosidade, em se juntando com o progresso, oferece à criatura humana diversos meios de se educar na vida física e para a vida espiritual, saindo da vida que poderemos comparar, chamando-a natimorta, para a glória da vida imortal.
acompanhando Jesus e sentindo o Cristo pulsar em nossos corações. Então, assim, Miramês encerra estas reflexões nos esclarecendo acerca da necessidade daquele esforço constante para sairmos desta vida material, que em muitas situações pode ser considerada como a vida natimorta, por não estarmos aproveitando bem esta vida, para, uma vez passando a aproveitar melhor esta vida, acompanhando e sentindo, vivenciando os ensinamentos de Jesus, passarmos para a glória da vida verdadeira, a vida do ser imortal. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez, muito obrigado por sua presença, por sua participação. Abraço fraternal a todos e a todas em nome do Cristo nosso Senhor. E em breve voltaremos a nos reunir aqui mesmo neste ambiente virtual para seguirmos adiante com as nossas reflexões e no nosso próximo encontro, na próxima oportunidade, refletiremos com base na questão número 357, quando Kardec questionou acerca das consequências do aborto. Quais são para o espírito as consequências do aborto? Então aqui ele questionou as consequências para o espírito abortado e não para aquelas criaturas encarnadas envolvidas neste processo, que também arcarão com as consequências. Até breve, em nome do Cristo nosso Senhor.